Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, eu sou professor de processo civil aqui do curso Fórum, e além, né, dessa atividade acadêmica que eu desenvolvo, eu sou advogado. Então, eu sou de São Paulo, tenho um escritório em São Paulo e também em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, naqueles períodos em que eu não estou envolvido com atividade acadêmica, eu exerço a advocacia. O direito ele sempre teve muito presente na minha vida, por razões familiares, né? Na verdade, o meu pai, ele é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, então ele é um juiz de carreira, ou foi, né, porque ele está aposentado, de maneira que desde cedo, né, eu vivenciei o fórum, e com meu pai no fórum, a questão dos processos, os autos do processo que meu pai levava para casa para trabalhar, tivemos que viver no interior, aliás, um momento de muita alegria, né, porque eu era muito jovem, então até os 8 anos de idade, que é uma idade boa, né, para você viver no interior, aquela liberdade, aquela tranquilidade, subir em árvore, comer fruta na árvore, e você tem uma tranquilidade maior do que, obviamente, na capital. Então, nós fizemos ali no Vale do Ribeira, Santa Branca, Jacareí, depois fomos para Santo André, que é a grande São Paulo, e aí, finalmente, meu pai foi para São Paulo, depois para o Tribunal de Alçada Criminal, à época, depois TJ. Então, sempre teve muito presente, né? O meu tio, o Alarico Heraldo, também é advogado, né? O irmão da minha mãe, e aí tem primos da minha mãe, quer dizer, o direito ele estava ali sempre a presente, sempre em volta da minha vida, desde os mais tenros momentos. Olha, é difícil dizer, porque eu, assim, uma opinião pessoal minha, né? Eu acho uma grande injustiça da vida um menino de 17, 18 anos ter que definir o que ele vai fazer dali para frente. É muito cedo para ele definir o que ele quer da vida. Eu sei que o rumo é esse, você acaba o colégio e tal, tem que prestar ali a faculdade. Alguns ainda, né, que podem, vão fazer anos sabáticos, viajar pela Europa e coisa e tal. Não era bem o meu caso. E eu acho uma coisa complicada, né? Daí por que tanta decepção, tanta gente que faz uma faculdade e exerce atividade que não tem nada a ver com aquela faculdade que ele foi. E eu não tenho como dizer para você com certeza se foi uma opção livre ou uma opção dirigida ao direito. Uma coisa é certa, né? Nunca me passou muito pela cabeça fazer outra coisa. Eu tinha ainda uma pretensão de fazer administração e direito, de repente, para unificar esses dois conhecimentos. Cheguei até a fazer 6 meses de administração na FAAP, junto com a Faculdade de Direito da USP, que é onde eu fui, mas aí a coisa está ficando muito pesada para mim, eu resolvi largar, ficar com direito, e no direito eu, na verdade, tive uma surpresa, porque até pela, né, área de atuação do meu pai, que era o direito penal, eu estava muito limitado ao direito penal. Eu imaginava que o direito era só o direito penal, né? Você via aqueles filmes americanos, tal, o júri, não sei mais o quê. E aí chegando lá você vê um mundo novo, né? Quer dizer, você vê tantos ramos do direito, tanta coisa que eu nem imaginava que poderia ser ensinado numa faculdade de direito. E nesse aspecto eu me surpreendi muito com a faculdade de direito em termos da abrangência de matérias que você pode trabalhar lá. Então, aqui eu vou ter que ser sincero, né? Eu nunca me vi vocacionado para o magistério, nunca. E, para ser bem mais sincero, eu nunca pensei muito nisso até efetivamente começar a fazer. Se eu te disser que houve um planejamento, um sonho de vida, é tudo mentira, né? Então, eu entrei na faculdade, como todo moleque de 18 anos, mais preocupado em encher a cara, fazer esportes. Eu acabei sendo presidente da Atlética lá da São Francisco, então estava muito envolvido com a questão de esporte, jogos jurídicos, jogos entre as faculdades, aquela várzea toda. E o estudo que é bom, eu ainda estudava à noite, né, porque eu trabalhava de dia. Eu costumo brincar que eu comecei a trabalhar antes da faculdade, porque no meu primeiro dia de faculdade, que era à noite, eu já comecei um estágio à tarde. Então, na verdade, eu nem tinha começado a faculdade, já estava estagiando. E chegava lá, né? Trabalhava o dia inteiro, chegava à noite na faculdade e já chegava meio cansado, e à noite é tudo mais complicado mesmo. Então, para ser bem sincero, durante o período da faculdade, eu não tinha nenhuma grande planejamento, nenhuma grande aspiração, no melhor estilo, deixa a vida me levar. Eu ia indo, né? Comecei a estudar mais sério mesmo, só lá pelo quarto ano, para ser plenamente sincero.
você ter uma ideia, e esse não que eu me orgulhe disso, mas fatos são fatos. Cheguei até a pegar uma dependência de processo civil, e hoje eu sou professor de processo civil, seria uma vergonha, mas eu não tenho vergonha de nada, porque eu acho que a pessoa ela tem que melhorar, a pessoa ela toma um tombo, ela tem uma desilusão, ela não pode desistir, ela não pode querer também apagar o seu passado. Então eu peguei uma dependência de processo civil, não consegui passar no terceiro ano, e aí depois de ser presidente da Atlética, no terceiro ano eu dei uma acalmada, aí no quarto, no quinto ano eu comecei a direcionar mais um pouco meus estudos, mas ainda sem saber exatamente o que eu faria. Eu cheguei a trabalhar durante 9 meses no Tacrim, né? Então, do lado do poder público, porque eu sempre tinha trabalhado em entidades privadas, banco, escritório de advocacia. Eu não gostei muito, para ser sincero, e daí eu resolvi que eu ia advogar, né? E como eu tinha o objetivo de abrir um escritório, eu efetivamente abrir um escritório no final do quinto ano, mas não tinha nada para fazer, tinha 2 ou 3 processos, porque é difícil o início, né? E aí eu pensei, eu vou ter muito tempo vago, né? Quer dizer, o que eu vou fazer com esse tempo vago todo? Pô, eu vou fazer um mestrado, né? E processo civil era uma matéria que eu gostava e que eu achava que eu ia usar muito no meu escritório. Então eu resolvi assim, eu nunca pensei em fazer um mestrado, a não ser no final do meu quinto ano, projetando já o meu ano seguinte de não ter muita coisa para fazer da vida. Aí eu fiz um mestrado, consegui passar lá na USP na prova do mestrado, passei também no Gogó da EMA, comigo também é tudo assim. Entrei na USP na lista de chamada, entrei no mestrado na lista de chamada de espera, né, na lista de espera, sempre ali no sufoco, mas graças a Deus ali eu aprendi a estudar. Quer dizer, uma coisa impressionante que eu aprendi a gostar de estudar, não sei nem como explicar isso, né? E não foi algo programado, a coisa acabou acontecendo. Muito tempo livre, uma predisposição a levar a sério, então eu passava tardes e tardes na biblioteca da USP, estudando os livros que os professores indicavam e tal. Então, eu levei bastante a sério e aprendi. Eu acho que a maior lição que eu tomei ali foi você aprender a estudar, né? E aprender a estudar de uma maneira que você goste do que você está fazendo, porque senão é um martírio, é uma desgraça. Você tem que estudar 8 horas por dia e você não gosta, você não vai durar muito, não tem muito segredo, né? E esse foi uma consequência muito legal do meu mestrado, até mais do mestrado do que do doutorado, porque no mestrado eu estava mais alucinado, com mais tempo. Aí os processos começaram a entrar no escritório, você já não tem mais tanto tempo, mas o mestrado foi muito legal. E no mestrado você começa a conviver com pessoas que dão aula. E eu nunca tinha pensado na minha vida em dar aula. Eu pensei, estou com o escritório começando, então a grana também não está entrando. Pô, vou dar uma aulinha aqui, outra ali, para te levantar um dinheiro, né? E foi assim, aí um amigo convida, eu dou aula ali, você não quer ir experimentar e tal, sem nenhum planejamento, sem nunca ter pensado em ser professor, eu comecei a dar aula, aí sim, dando uma, dando outra, dando, aí você pega o gosto e aí é um vício, né? É uma desgraça. Você começa a dar aula, você diz que vai parar, você diz que vai diminuir, mas é complicado. No magistério, como professor, o meu grande orgulho, ou os momentos aí que eu fiquei mais orgulhoso, é pelos alunos, né? Quer dizer, é legal, né? Muito legal. Então, hoje mesmo fui almoçar, aí um aluno me olhou, ô professor, eu fui seu professor, fui seu aluno lá em São Paulo, né? E eu nem lembrava dele, de repente era até aluno de satelitário, online, a gente nem tem muito contato. Falou, pô, eu fui seu aluno, que legal te ver aqui. Eu falei, pô, o que você está fazendo aqui no Rio de Janeiro? Ele falou, pô, eu passei aqui na PGE do Rio de Janeiro, e aí vim para cá, conheci uma carioca, casei com ela, não saio daqui nunca mais. Pô, esse contato é legal, você cruza com um cara num aeroporto, você está lá sentado lendo o jornal, falou, você pode incomodar, tal, podemos tirar uma foto, o pessoal lá de São Luís do Maranhão não vai acreditar que eu encontrei você aqui. Pô, então esse reconhecimento do aluno, né, quer dizer, fala, olha, você me ajudou, eu tinha um sonho, você me ajudou e eu consegui. Quer dizer, cada um tem um sonho, né? Eu, por exemplo, não tenho sonho nenhum de virar servidor público, não gosto, não quero, mas eu sinto um prazer extremo em ajudar quem quer. E aí esse reconhecimento do cara te mandar um e-mail, do sujeito te entrar no seu Facebook, no seu Twitter, falar, olha, passei, professor, obrigado, você me ajudou, o teu livro me ajudou, a tua aula me ajudou. É isso, né, que eu acho que motiva o professor, enche ele de orgulho, e acho que é assim que a gente vai, né? E na advocacia eu me orgulho muito da minha atuação ser uma atuação proba, uma atuação que nunca teve nenhum tipo de desvio de conduta. Ganhamos, perdemos, mas o meu escritório e a minha atuação é reconhecida justamente por isso. Aqui não tem rolo, né? Quer fazer rolo, tem muito escritório aí que vai te atender. Aqui a gente vai batalhar
na matéria do direito. Então, fomos convencer, convenceu, ganhamos. Se não, segue o jogo. Essa questão de virar autor, ela ainda consegue ser mais curiosa ainda do que toda a minha iniciação no magistério, porque eu comecei, né, a dar aula e fazia o mestrado à época ainda, e aí surgiu uma grande reforma do CPC, salvo melhor juízo, 2001, 2002 por ali, uma grande reforma do CPC. E aí, o Valledir, que é o editor da editora Método, a época que a Método, eu brinco com ele, era uma casinha amarela ali no bairro da Bela Vista, em São Paulo, um negocinho bem caseiro, ele não estava propriamente começando, mas ainda no estágio embrionário da empresa. Ele convidou um professor a escrever o livro. Só que era muita coisa, tal. Então esse professor, ele falou, olha, vamos dividir aqui com mais 3. E um desses 3 era eu, que nunca tinha pensado em escrever nada disso. E aí dividimos lá os temas, falou, bom, vou escrever pela primeira vez, vou fazer um livro, né? Fiquei todo feliz da vida e tal, ainda que fosse com coautores e não sei o quê. E aí eu fiz esse livro e foi o meu debut, né? E aí, como eu fiz o mestrado, eu tive que escrever a dissertação, não tinha escapatória, né? Então eu fiz uma dissertação e aí eu tinha esse livro, era um cara ainda desconhecido, não que hoje eu seja um cara muito conhecido, mas na época eu era menos ainda. E aí o que aconteceu? Eu saí com a minha dissertação por debaixo do braço. Fui nas grandes editoras, não vou mencionar aqui quais, e todas negaram. Eu não tinha pedigree, não tinha QI, não tinha nada disso. E era um trabalho acadêmico e tal, então ninguém. Aí eu falei, pô, eu vou lá na Método, que eu, sei lá, tem um livro lá sobre a reforma e tal, sei lá, vai saber, né? E aí foi curioso, porque conversando com o Valledir, ele falou o seguinte, olha, eu vou publicar o seu livro, vou publicar. Eu falei, pô, legal, obrigado, né? Pelo menos não morre aqui, né, o livro comigo. Ele falou, eu vou publicar, mas com uma condição. Eu falei, caramba, o que o cara quer? Ele falou assim, eu vou publicar, mas no dia que você fizer um manual de processo civil, você vai ter que publicar comigo. Eu morri de dar risada, né? Eu falei, meu, o cara tá alucinado. Como assim manual de processo civil? Eu não tenho nenhum objetivo de escrever um manual de processo civil, mas nem assim, nem passava pela minha cabeça. Eu falei, bom, com essa condição aí, né, a malucada dele, eu aceito. Mas beleza. Aí ele fez lá, né, a edição do livro, vendeu até o livro sobre preclusões para o juiz e coisa e tal. E aí, depois de sei lá quantos anos, depois de 10 anos ou um pouco menos, aí veio o manual, né? Quer dizer, que foi o grande livro, não sei se é o melhor ou o pior, mas é o grande livro, em termos editoriais pelo menos, é um livro que vende bem e tal. E é legal, né? Porque é mais um caminho de acesso com as pessoas, né? Nem todos têm o acesso à minha aula, ou por questão financeira, ou por questão de interesse, ou por questão de localidade, questão de tempo, mas tendo o livro ali, acaba me conhecendo um pouco e tal, é legal, manda um e-mail, manda uma mensagem, pô, legal, estou curtindo o seu livro, é legal. Mandam os erros também, que eu acho ótimo, porque assim eu vou corrigindo. Pô, professor, aqui o artigo é outro, aqui tem um erro de concordância, porque passa, né? Não tem como não passar. Então os caras vão me ajudando nessa coisa, eu agradeço, tal. Tem um pessoal que falou, oh, não fica bravo. Então eu vou ficar bravo? Pô, eu errei, o cara tá apontando o erro, eu vou ficar bravo, só se for comigo mesmo, né? Então não, para mim é tranquilo, uma relação super legal. E aí veio o manual de processo coletivo, o manual de consumidor com o Tartucci, o manual de improbidade com o Rafael Oliveira. E aí a coisa encaminhou aí nessa questão da escrita. Passei a gostar mais de escrever, né? Antigamente eu adorava dar aula e escrevia com algum sacrifício. E hoje eu, se bobear, prefiro até escrever do que dar aula. Não consigo abandonar a aula, mas é gostoso, viu? Você ter um dia inteiro sem precisar se preocupar, só estudando, escrevendo, criando alguma coisa que fica para a posteridade, né? Escrever legal é isso, né? Que é uma obra que fica, né? Acho bem legal. Olha, eu tenho sim, eu tenho uma decepção grande com o direito, porque como eu atuo muito no contencioso civil, eu dependo muito do judiciário, eu lido muito com o poder judiciário e tenho que lidar invariavelmente com colegas, né, que estão advogando para a parte adversa. E aí o que eu estou percebendo é que as coisas estão muito complicadas, porque o volume de processos é muito grande. Então, o sistema, para mim, ele não funciona mais. Para mim, ele é um sistema que está carcomido, é um sistema absolutamente inviável. Então, a impressão que fica é que ninguém lê mais nada,
é que ninguém considera mais nada, é tudo padronizado. Quer dizer, não há mais aquela preocupação. O coitado do juiz, que está lá ferrado, atolado em 1000 processos, sozinho lá por dia, ele não tem como parar para estudar, para fazer uma análise mais profunda. Então é tudo meio feito nas coxas. E para a gente que estuda, né, é duro, é duro, pô. Porque o conhecimento, ele aprisiona. O conhecimento é uma desgraça. A ignorância liberta. Então, se você é ignorante, qualquer coisa que venha, você não sabe se está meio certo, meio errado, você aceita. Mas conforme você entra no estágio de estudo, e é como eu brinco com meus alunos de concurso, falo, provavelmente a gente estuda o mesmo tempo, assim, em termos de tempo. É que você tem que estudar 15, 20 matérias, eu estudo uma só, por isso que eu sei mais que você. Por isso que eu sei mais que você, processo civil. Porque se você está afiado para passar num concurso de ponta, você com certeza sabe mais do que eu de direito. Mas você tem que disseminar a sua atenção. Eu fico só voltado para aquilo. Então é natural, né, que você crie um índice, um nível de exigência maior. E aí é triste, né? Você vê cada decisão, você vê que nos órgãos colegiados, onde em tese deveria haver uma análise, um debate, não tem mais nada. O relator vota, todo mundo vai atrás, sem nem saber o que está fazendo, né? Então tem problema de assessoria. Então, todo mundo tem assessor, óbvio, óbvio, todo mundo sabe disso, né? E às vezes os assessores têm entendimentos diferentes, e aí o ministro do STJ não se dá o trabalho nem de ver essa divergência. Então, sai uma decisão dizendo uma coisa um mês, mês seguinte sai uma decisão do mesmo ministro dizendo o contrário. Fala, pô, será que o ministro mudou de opinião? Não mudou nada, são dois assessores, cada qual com seu entendimento, fazendo decisões diferentes, e não há uma revisão, não há um controle. Eu não tenho como você não desanimar. Eu realmente, no contencioso civil, eu vejo hoje um momento de crise total. É uma crise absoluta. O sistema processual e judiciário brasileiro não funciona. Temos aí um novo CPC, a ideia de algumas modificações, mas ainda assim eu acho que pode até melhorar, mas resolver, infelizmente, não vai, né? Eu também não tenho a receita mágica, imagino que seja um problema de derivado de várias razões, mas de fato, do jeito que está, é desanimador. É bem desanimador, infelizmente. Eu hoje vejo a questão do concurso público bem diferente do que tínhamos aí há 10, 15 anos atrás, né? E eu acho que o grande responsável por essa mudança, em termos de preparação para o concurso público, foram as diferentes plataformas de transmissão de conhecimento, né? Então eu lembro aqui do curso da Damásio, lá em São Paulo, que tinha fila. Os caras dormiam na rua para conseguir uma vaga. E você ia lá conversar, era gente do Brasil inteiro. O cara vai descer lá de Belém do Pará para São Paulo para estudar no Damásio e tudo mais, porque não tinha online, não tinha satelitário, não tinha nada disso. Então, de uma forma bastante saudável, essas diferentes plataformas, elas democratizam o acesso ao conhecimento. Então, o sujeito lá numa cidade, no interior, distante da capital, ele pode, no seu computador, acessar uma aula de qualidade que, em tese, há 10 anos atrás, ele teria que ir muito longe para assistir. Isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado, porque essa disseminação, essa facilidade de você transmitir o conhecimento faz com que tenha muito engodo, né? Quer dizer, hoje você oferece pela internet cursos que são risíveis, né? Aulas que dão vergonha alheia. Você vai, então, você olha lá o cara na internet, você tem vontade de morrer, né? E nós, como professores, temos que lutar contra isso. Eu sou um cara muito sério, né? Dizem, né, que eu tenho um humor, às vezes um humor britânico, é verdade, mas ainda assim não deixa de ser um humor. Então eu faço piada, eu brinco, tal, mas eu acho que o professor, principalmente o professor de concurso público, ele tem que se dar o respeito, né? E a gente vê hoje, e a internet ela acaba nos levando a essa conscientização maior, que tem muita coisa que é palhaçada pura e simples, entendeu? Então, dancinha, musiquinha, piadinhas, sem sentido nenhum e sem nenhum tipo de utilidade, eu realmente não consigo entender. E custa-me crer que o aluno realmente goste disso. Quer dizer, o cara quer dar uma risada, vai ver Porta dos Fundos, vai ver o Improvável, vai pegar um vídeo de comédia, pô. O cara quer estudar, então vamos estudar, porque é o seguinte, gracinha não vai fazer ninguém passar na prova. Da mais simples à mais complexa.
Hoje é conhecimento. As provas hoje são muito mais difíceis do que foram no passado. Pega a OAB há 10 anos atrás, a molezinha que era, você pegava lá uma apostila meia bomba, dava uma lida 15 dias antes da prova e passava na prova. E hoje tem que presta 3, 4 vezes ou não mais para passar numa prova de OAB. Você vai pegar o teor das provas de OAB, muitas vezes são do mesmo grau de dificuldade de uma prova de procuradoria, defensoria, MP até magistratura. Então acabou a época da palhaçada, acabou a época da brincadeira. Se o cara não estiver bem preparado, ele pode esquecer. Você vai rir até quando? Tem uma hora que você tem que parar de dar risada. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem segredo não. Não há fórmula mágica. Tem que estudar, tem que suar. Entendeu? Você quer sucesso? Não tem fórmula mágica, é trabalho. Como diria o Muricy Ramalho, é trabalho, meu filho. Tem que trabalhar. Isso é complicado. Quem é Daniel Assunção? Né? Sou eu, né? Mas não sei, que você pensa assim, né? Eu penso que o dia que eu morrer na minha lápide, eu queria ter uma frase. Daniel, um cara do bem. É assim que eu me definiria, um cara do bem. Entendeu? Não gosto de prejudicar ninguém, sou um cara da paz, sou um cara tranquilo, sou um cara honesto, sou um cara de família, tenho a minha esposa, meus 2 filhos que eu adoro, são o meu maior tesouro, gosto demais, gosto do meu trabalho, trato todo mundo muito bem. Graças a Deus eu tive uma criação que me leva a essa concepção. Hoje mesmo no almoço com o Felipe Novaes, a gente estava conversando, né? Porque eu sou paulista, né? Então, quando eu vim aqui a primeira vez para dar aula no Rio, tem aquele medo, né? Putz, guila, né? E não dá para esconder, porque o meu sotaque acho que ainda carrega alguma coisa lá do interior, às vezes solta uns R e tal, não tem jeito. Então eu falei, ih, rapaz, aí os caras vão me encrencar, porque carioca tem paulista e tal. E, pô, uma coisa sensacional, né? Eu, desde que comecei a dar aula aqui no Rio, há 6 anos atrás, pô, sempre fui super bem tratado, fiz grandes amigos aqui no Rio. A relação com os alunos é a melhor que pode existir. E isso eu também senti quando eu dava aula em Salvador, quando eu dava aula em Belo Horizonte, quando eu dava aula em outros locais do Brasil, que eu vou dar aula de pós-graduação, ainda que não seja uma aula constante. E, pô, sabe, todo mundo te trata bem, você trata bem as pessoas. Eu gosto disso. Eu sou uma pessoa que gosta de se relacionar com os outros. Eu acho que professor não tem como evitar esse relacionamento. E eu sempre estou bem com todo mundo. Isso me parece algo que é algo a ser valorado. Então, eu acho que é isso. Daniel, um cara do bem. É isso.